Olá, gente! Agora a questão é um pouco mais espinhosa. É sobre o período composto por coordenação. Eita, o que é isso? Período, o conceito básico de período, ele é um enunciado completo. Ele é um enunciado que carrega, pelo menos, uma frase verbal ou oração. Período, então, ele é um enunciado que carrega um verbo. Tranquilo? Então, vamos então definir então o que é um período. Por exemplo, o sol não brilhou hoje. Temos aqui um período. Por quê? Porque temos um enunciado de sentido totalmente completo e também constituído por uma frase verbal ou oração. Temos um enunciado conseguido, obtido em torno de uma ação verbal. E o período, nesse caso aqui, ele é simples. Por quê? Ele é um período simples por possuir... Calma aí... Por possuir apenas um único verbo ou locução verbal. Agora, se eu colocar assim, ó, o sol não brilhou hoje. Mas ainda está calor. Deixa eu colocar mais para baixo. Aqui talvez a minha câmera esteja tapando. Aqui a gente continua tendo um período, mas não é mais período simples. Por quê? Porque nós temos duas orações. A primeira, o sol não brilhou hoje. Temos essa primeira oração aqui. Né? E a segunda oração, ainda está calor. E essas duas orações aí, elas estão sendo interligadas pelo conectivo mas, pela conjunção mas. Vemos então que essas duas orações elas são completas, ou seja, uma não faz parte da outra, ou seja, uma não serve como parte da outra. Elas podem vir separadas, inclusive por ponto final. O sol não brilha hoje, ponto. Ainda está calor, ponto. Nós podemos separá-las. Há, claro, uma relação de sentido, mas não há uma relação sintática. Quando nós falamos em relação sintática, quer dizer que alguma coisa tem uma certa função para a outra. Entre essas duas frases não há uma relação de função, ou seja, cada uma delas é completa dentro de si. Agora, elas estão relacionadas por termos de sentido, principalmente até quando nós as colocamos juntas pela conjunção mas. Por quê? Porque nós temos um confronto de ideias. O sol não brilhou hoje, algo negativo, mas ainda está calor, algo positivo. Né? Nós temos um confronto de ideias. Quando nós temos duas orações que possuem ideias conflitantes, ou seja, confrontantes, nós vamos colocar uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, nada obstante, né? Então, esse período aqui ele é um período composto por coordenação. Por que ele é composto por coordenação? Vamos definir então o que é coordenação. Né? A coordenação é uma relação de orações, ou seja, frases com verbo, em que nenhuma delas faz parte da outra em termos sintáticos, ou seja, nenhuma completa algo que está faltando na outra, ou nenhuma pode ser reduzida a uma parte da outra. Né? Essas duas orações aqui, elas são coordenadas por quê? Porque nenhuma delas faz parte da outra em termos de função. Mas elas têm uma relação de sentido, claro. Mas não podemos transformar uma delas em parte da outra. Nós não podemos colocar uma delas dentro da outra. Entenderam? Que nem assim, ó. Do outro lado da
coordenação, nós temos a subordinação, que é uma relação de orações, escreve direito, criatura, em que uma delas pode ser considerada parte da outra. Ó, um exemplo de subordinação. Temos duas orações aqui, né? Ele sabe e a outra choverá mais tarde. Só que há uma relação entre essas duas frases que o quê? Essa última oração aqui, choverá mais tarde, ela só apareceu ali por quê? Porque a primeira ali, ele sabe, tá precisando de alguma coisa, de complemento para o verbo saber, porque quem sabe, sabe alguma coisa. Então aquela outra, que choverá mais tarde, ela é uma oração que ela meio que decresceu em termos de importância, porque ela vai se tornar parte de uma outra oração. Então aí sim a gente tem a subordinação. Então aqui, ó, nessa questão ali, vai ser o quê? Vai ser sobre orações coordenadas. Então aqui, ó, se há duas aqui que estão sublinhadas, então nós vamos analisar ali. Ó, na manchete acima, calma aí que nós vamos ler já, há duas orações em destaque. 3 respondem processo na justiça, mas não há previsão de conclusão. Cada uma dessas orações, elas podem o quê? Vir sozinhas. Ó, 3 respondem processo na justiça. Primeira. A outra, ali então, não há previsão de conclusão. Temos então ali duas orações que nenhuma delas vai precisar de alguma coisa a mais, porque ambas estão completas. Mas entre elas, nós poderemos colocar alguma partícula que as relacione em termos de sentido. Podemos colocar o mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, né? Coloquei aqui quase todo o rol de conjunções adversativas, que são aquelas que unem orações que possuem ideias conflitantes. Então, a primeira aqui ela está completa, 3 respondem processo na justiça, a outra também está completa, não há previsão de conclusão. Nenhuma delas pode ser parte da outra em termos de função, mas entre elas há uma relação sim. Então a gente vai assinalar qual alternativa descreve esse período composto. A primeira ali, ó, 3 orações, 3 respondem processo na justiça. Há uma conjunção nela? Não. Ela não começa por conjunção. Portanto, uma oração coordenada que não começa por conjunção, ela se chama assindética. Temos aí uma palavra de origem grega, porque o a do grego quer dizer não, o sim, ali, S-I-N do grego quer dizer união, né? Então, assindética é o quê? Aquela oração que não possui conjunção, né? Então, essa primeira aqui ela é uma assindética. Então, nós vamos ter que escolher aqui, ó, tem a segunda e a terceira, e a quarta. Agora, a outra ali, ó, a outra já começa por uma conjunção, que é o mas não há previsão de conclusão. O mas, então, faz com que essa oração coordenada seja sindética, ou seja, que ela venha com um conectivo antes dela em si. Então, a gente tem que escolher entre a segunda e a quarta. A outra fornece uma explicação para a primeira? Não. Ela fornece um choque de ideias, porque nós vemos que 3 pessoas estão respondendo o processo, mas não há previsão de
condenação. Então, nós temos ali uma alternativa que serve, que é a última, que é uma oração assindética e uma sindética adversativa, em que há choque de ideias. Tranquilo? Beijo, gente!